Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o que a gente vai ver essa semana? Nós vamos ver o assunto 2. Qual que é o assunto 2? Tema do assunto 2: cálculo das quantidades no equilíbrio. Ok? Cálculo das quantidades no equilíbrio químico. Muito bem, para a gente ver esse assunto de forma bem adequada, qual que vai ser o passo a passo da nossa aula? Primeiramente, nós vamos fazer a apresentação da tabelinha. Ok? Então, primeiramente, nós vamos fazer a apresentação da tabelinha. Depois, nós vamos conceituar grau de equilíbrio. Num terceiro momento, a gente vai aplicar a tabelinha para resolver exercícios, inclusive exercícios de grau de equilíbrio, tá? E num quarto momento, a gente vai aumentar a complexidade dos exercícios. Então, a gente vai trabalhar com exercícios complexos. Tá bom? Então, esse aqui é o caminho da nossa aula, gente. Vamos apresentar primeiramente a tabelinha. Professor, o que é essa tabelinha, né? A tabelinha é uma tabela de cálculo e ela é meio como uma tabela mágica, tá? Que serve para equacionar uma situação de equilíbrio e organizar o seu raciocínio. Gente, eu já vi nesses anos todos de aula, eu já vi muito aluno bom tentando resolver exercício de equilíbrio sem usar a tabelinha. Logo quando o tio está explicando a tabelinha e tudo mais, eu percebo que nos exercícios o aluno quer fazer por raciocínio, por lógica, por regra de 3, tenta de um jeito, tenta de outro, e o camarada acaba se embolando, se complicando e acaba percebendo que a melhor forma de resolver os exercícios de equilíbrio é usando essa tabela de cálculo, tá? Então, num primeiro momento, nós vamos apresentar essa tabela mágica para vocês. Depois, nós vamos conceituar grau de equilíbrio. Depois, nós vamos resolver exercícios de diversos tipos, inclusive exercícios de grau de equilíbrio. Depois, a gente vai aumentar a complexidade desses exercícios, ok? Então, é bem legal a aula de hoje, porque vocês vão perceber o poder da magia da tabelinha. Ok? Então vamos lá. Vamos começar o item 1. Vamos tirar aqui a folhinha. Opa. Item 1. Tabelinha. Bom, gente. Exercícios de equilíbrio químico usando a tabelinha. Vamos lá. Como é que a gente faz? Olha lá. Todo e qualquer exercício de equilíbrio químico, você tem que aplicar essa tabelinha, que é assim, ó. Primeiramente, você vai escrever a reação que o problema está te dando. Ok? Então, você vai descrever ela aqui, ó. Depois, você vai colocar uma linha onde você vai descrever uma situação inicial da reação ocorrendo dentro do recipiente. Então, aqui você vai colocar a linha do início da reação, onde você descreve o que está acontecendo no começo. Depois, você vai colocar uma linha onde você vai descrever
o meio do que está acontecendo, né? Então, tudo que está reagindo... Opa, nossa... Vou colocar R e F, tá? Tudo que está reagindo dentro né, da coluninha dos reagentes e tudo que está sendo formado dentro do lado, né? No lado dos produtos. E a última linha, você vai descrever uma situação de equilíbrio. Ou seja, você vai estar descrevendo o fim da reação. Porque a situação, a reação química, quando chega na situação de equilíbrio, onde as velocidades se igualam, né? As velocidades tanto num sentido quanto no outro, é uma reação que cessou, finalizou, né? Ela chegou numa situação de equilíbrio onde as concentrações de reagentes e produtos já não mudam mais. Então, é uma situação de final de reação. Tá? Então, você aqui descreve a reação, sei lá, X mais Y dando Z, tá? Aí você vai abrir uma coluninha para cada substância na minha reação, e aí você descreve, ok? Você vai descrever a situação de início dos reagentes, você vai descrever o quanto que reagiu, ó, R para reagente, reagiu, precisa ser reagente, e F é para produto, ó, quanto que foi formado de produto, tá? Então, é o meio do que está acontecendo. E o quanto que sobra no final, é a última linha, ok? Gente, essa é uma tabela poderosa. Você faz milagre com isso aqui, tá? Quase tudo na química você resolve com tabelinha de equilíbrio, né? Na química, tabelinha de equilíbrio, superfície de contato explica quase tudo, né? Se alguém virar para você e fizer uma pergunta difícil na química qualquer dia desse, você faz uma cara de inteligente. Quando você não souber a resposta, você faz uma cara de inteligente, olha para a pessoa e fala assim: superfície de contato. Responde a pergunta dela, tá? Com a tabelinha a mesma coisa. Ela é bastante funcional e você utilizando bem esse instrumento que serve para organizar os dados para você, nossa, você faz milagre. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que a gente usa isso daqui, ó? Tá? Então eu tô só apresentando para vocês. Vai ficar mais claro quando a gente usar isso aqui na prática. Ok? Muito bem, vamos para o item 2 então. Vamos para o item 2. Vamos conceituar grau de equilíbrio. Vamos deduzir umas formulinhas aqui, ó. Então, o que é grau de equilíbrio, gente? A gente representa o conceito de grau de equilíbrio pela letrinha alfa. E aí vamos colocar aqui a fórmula e aí o tio vai deduzir a fórmula para vocês. Então, alfa é o número de mols que reagiu dividido... Opa, deixa eu colocar aqui um negocinho. Número de mols que reagiu dividido pelo número de mols inicial ou total. Tá? Então tá aqui a fórmula de alfa. Agora, eu também posso expressar o alfa, que é o grau de equilíbrio, de maneira percentual, né? Então nós temos aqui o alfa percentual, que é o número de mols que reagiu dividido pelo número de mols inicial, tudo isso vezes 100. Muito bem, as duas formulazinhas que a gente vai utilizar. Beleza? Bom, vamos deduzir elas? Então vamos deduzir essa daqui primeiro. Por que a fórmula é assim, ó?
E vamos aproveitar para conceituar grau de equilíbrio. O que é grau de equilíbrio? É uma relação entre as quantidades de reagentes que foram consumidos e a quantidade de reagente inicial. É uma divisão. Na verdade, isso aqui, essa fórmula veio de uma regra de 3, né? Então, isso aqui, ó, é uma regra de 3 que está por trás disso. Então, vamos ver por meio de um exemplo, para você entender que isso aqui é uma regra de 3, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um recipiente de 1 litro, tá? E aqui eu coloquei 10 mols de um reagente inicial, né? Numa situação inicial. Coloquei 10 mols do reagente X, beleza? E aí eu falo para você que esses 10 mols desse reagente X que eu coloquei dentro desse 1 litro, eles foram, né, parte deles foi consumida, tá? Parte desses 10 mols foi consumida. Então vamos supor que tenha sido consumido 2 mols. 2 mols de X desapareceu, ou seja, reagiu, tá? Tudo bem? Então, olha só, eu posso expressar essa brincadeira aqui em termos de regra de 3, ó. Então, 10 mols corresponde à unidade, né? Ao todo. 10 mols corresponde à unidade, ao todo. 2 mols corresponde a alfa, a parte do todo que reagiu, né? Então, isso aqui é uma regra de 3. Vamos equacionar, vamos resolver essa regra de 3? Fica 10 vezes alfa é igual a 2 vezes 1. Muito bem. Aí, ó, vamos isolar alfa. Alfa é igual a 2 vezes 1 dividido por 10, né? O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o que acontece? O todo, né? A quantidade inicial corresponde sempre à unidade, ao todo inicial. Então, esse 1 aqui, ó, né? Você pode tirar ele da formulazinha. Aí, o que sobra, gente? Sobra isso aqui, né? Ó, o que é o 2? O 2 é a quantidade que reagiu, foi embora. E o que é o 10? O 10 é a quantidade inicial, né? Então, dá para fazer de cabeça isso, né? É o que foi embora dividido pelo todo, que é, quando eu faço essa conta, né? Quanto que dá o alfa para esse exemplo? 2 dividido por 10 dá 0,2, ou 20%. 20% do todo foi que reagiu, né? Tudo bem? Então, essa fórmula aqui é super válida. Então, o grau de equilíbrio expressa a quantidade, né? É uma forma de expressar a quantidade que reagiu, né? Então, quando eu falar assim, o alfa deu 0,2, quer dizer que 20% que reagiu. Tá? O alfa deu 0,1, quer dizer que 10% reagiu. O alfa deu 0,5, quer dizer que metade reagiu, metade do todo, né? O todo é a unidade. Tá claro isso? Todo mundo ficou claro o que é o conceito de grau de equilíbrio? Muito bem, vamos para a segunda fórmula aqui para você entender, né? Olha lá, ó. Eu posso fazer essa mesma brincadeira com esse exemplo assim, ó. 10 mols, que é o todo, corresponde não à unidade, que é o todo, mas sim a 100%. Tá? 2 mols corresponde a alfa percentual, né? A porcentagem. Que dá para fazer de cabeça, que é 20%. Mas vamos fazer aqui a regrinha de 3 para deduzir a formulazinha. Então, vai ficar 10 vezes alfa percentual é igual a 2 mols vezes 100. Né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Agora, vamos isolar a alfa percentual. Vamos passar o 10 para lá. Vai ficar alfa percentual é igual a 2 dividido por 10 vezes 100. Ó, chegamos a formulazinha ali, né? O que é esse 2? Número de mols que reagiu. O que é esse 10?
número de mols inicial, total. E o que é esse 100? É esse 100. Tá claro, gente? Todo mundo entendeu o que é grau de equilíbrio? Eu tenho o grau de equilíbrio nu e cru, que sai um número puro, ó, 0,2, ou eu posso expressar ele em termos de percentagens, tá? 20%, ó, se eu fizer essa aqui, 2 dividido por 10 dá 0,2 vezes 100, o alfa percentual dá 20%. Ficou claro aqui por meio de um exemplo o que é grau de equilíbrio? Muito bem. Então vamos lá. Vamos para o item 3 da nossa tabelinha, da nossa aula de hoje. Item 3. Qual que é o item 3? Exercícios. Ok? Então, nós vamos aplicar a tabelinha e o conceito de grau de equilíbrio nos exercícios. Vamos lá, então? Opa! Vamos pegar aqui um primeiro exercício aqui. Isso aqui é uma aula, né? É a nossa aula dessa semana. Ó, exercício número 1, gente. Vamos. Então, foi como eu falei para vocês, o item 3, a gente vai trabalhar com exercícios que contém, inclusive, grau de equilíbrio, tá? O conceito de grau de equilíbrio. Depois a gente vai aumentar a complexidade dos exercícios no item 4. E aí nós vamos aumentar pra caramba, tá? E aí vocês vão ver o milagre da tabelinha. Então tá lá. Em um recipiente de 1 litro, são colocados 5 mols de N2O4 que se transformam em NO2. Tá aqui a reação descrevendo a brincadeira. Uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mols de reagente. Letra A, perguntinha 1. Calcule o grau de equilíbrio nessa temperatura. Letra B, calcule Kc dessa reação. Ok? Então, esse aqui é o exercício 1. Vamos trabalhar. Estamos aqui no item 3, que é o item dos exercícios. Vamos para o exercício 1. Gente, olha só. Na resolução de exercícios, é importante que você trabalhe inicialmente de forma muito mecânica, para depois, no final, você pensa. Tá? Então, vamos pensar em 4 passos para a resolução de exercícios de equilíbrio químico. Primeiro passo, você monta a tabelinha com a reação. Segundo passo, você alimenta a tabelinha com todos os dados do problema. Terceiro passo, você, por inferência, você descobre todos os outros quadradinhos. E quarto passo, aqui no quarto passo você para pensar. Então, perceba que os 3 primeiros passos, eles são mecânicos. Só aqui você para e pensa, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Se você não fizer esses 3 passos, quiser começar a pensar logo aqui no começo, você vai se perder todinho. Então, o segredo dos exercícios de equilíbrio químico é não pense inicialmente. Se você pensar, você vai errar. Eu estou te falando isso, esse exercício, esse primeiro exercício, ele é super simples, né? Nós trabalharemos exercícios muito complicados daqui para frente, né? Vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá, né? Mas é importante que você cumpra esses 4 passos, tá? Primeiro, então, monta a tabelinha com a reação. Segundo, alimenta a tabelinha com os dados que o problema te dá. Terceiro, descobre todos os outros quadradinhos. Quarto, aí você pensa e responde a pergunta do problema e tudo aquilo que precisa fazer. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo é mecânico. Tabelinha. Ó, é mecânico. Eu decorei a tabelinha, ó. Reação. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Início, reagiu, formou, fim.
Ou seja, aqui eu vou descrever uma situação de equilíbrio químico. Aqui é a situação de equilíbrio. Aqui é a situação inicial. Aqui é a situação de meio de reação, onde eu vou estar descrevendo tudo que reagiu, tudo que foi formado. E aqui é a situação de equilíbrio, uma situação de fim. Ok? Vamos lá. Coloco a reação aqui. N2O4 gasoso, eu tenho que colocar o estado físico, 2NO2 gasoso. Eu tenho que colocar o estado físico, porque lembra que em Kc, quando eu vou calcular Kc, eu preciso do estado físico para inserir ou não a fórmula. Ok? Abro uma coluninha para cada substância na minha reação. Abri uma coluninha para esse camarada e uma coluninha para esse camarada. Muito bem. Garanto que aqui os coeficientes estequiométricos estejam adequados, né? Ou seja, a minha reação precisa estar balanceada. Ó, aqui é 1 e aqui é 2. Tá correto, tá balanceado. Aonde não tem número, você coloca, tá? Coloca. Então, quer dizer que tem 1, né? Ok? Muito bem. Então, nós cumprimos o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Montar a tabelinha com a reação do meu problema. Vamos para o segundo passo. Vou alimentar a tabelinha com todos os dados que o problema me fornece. Então, para isso, eu vou ler o exercício com vocês. Está lá. Em um recipiente de 1 litro, são colocados 5 mols de N2O4. Olha, outro segredo que o tio estava esquecendo de falar era o seguinte: como é que eu alimento esses dados na tabela? Eu sempre alimento essa tabelinha com concentração molar, ou seja, coloco os dados sempre em mols por litro. Se o problema te fornecer os dados em gramas por litro, você converte primeiro de gramas por litro para mols por litro para depois alimentar a tabelinha, tá? Sempre, ou melhor, em 99% dos casos você vai alimentar essa tabelinha com mols por litro para facilitar a tua vida. Professor, esse 1% que eu não alimento com mols por litro é em qual situação? Eu acho que aqui em Qualy a gente não vai ver nenhuma situação em que a gente precisa alimentar essa tabelinha com outra unidade de medida. Eu acho, tá? Eu acho. Eu sei que enquanto a gente em algumas situações precisa alimentar isso sem ser em mols por litro, para facilitar a vida, tá? Mas em 99% das vezes, mols por litro. Ok? Professor, em quais situações eu não vou usar mols por litro? Quando chegar essa situação, eu te mostro para vocês, tá? Por enquanto, o que a gente tem que saber? Sempre mols por litro que a gente alimenta, tá? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que em um recipiente de 1 litro são colocados 5 mols de N2O4. Cadê o N2O4? Ó, tá aqui, ó. O que ele está descrevendo quando ele diz isso pra gente, ó? Em um recipiente de 1 litro são colocados 5 mols de N2O4. Você concorda que ele está descrevendo uma situação inicial? Ó, ele falou, ó, eu peguei um recipiente de volume 1 litro, aí eu coloquei 5 mols de N2O4 gasoso, né? Então, olha, ele está descrevendo uma situação de início. Então, se ele colocou 5 mols em 1 litro, qual que é a concentração desse camarada aqui em mols por litro? Olha, é 5 mols dividido pelo volume do recipiente, que é 1 litro. Então, a concentração é 5 mols por litro. Alimento aqui, ó, 5 mols por litro. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, ó, uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema, observe os verbos. A gente precisa ter a compreensão da frase, né? Interpretação de problema, né? Interpretação do português é fundamental. Ó. Uma vez atingido o equilíbrio, quando atinge o equilíbrio, ele vai descrever o fim da minha reação, né? Resta no sistema, ó, sobra no sistema
1,3 mols de reagente. Então, sobrou no sistema 1,3 mols que está num recipiente de 1 litro. Portanto, quanto que sobra aqui? Sobra 1,3 mols por litro. Aí ele pergunta, calcule o grau de equilíbrio nessa temperatura e calcule Kc. Veja bem, gente, eu já inseri todos os dados do problema na minha tabelinha de equilíbrio, né? Ó, inseri esse dado e inseri esse dado. Ok? Muito bem. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é descobrir o valor de todos os outros quadradinhos. Como é que eu faço isso? Por inferência, né? Então, vamos lá. Olha só como é que é o raciocínio. Na situação inicial, ó, enfiei 5 mols do meu reagente dentro de um recipiente de 1 litro. Qual que é a quantidade de produto que eu tenho numa situação de início? Acabei de enfiar o meu reagente aqui dentro. Estamos pensando no tempo zero, no tempo de início. Houve a formação de produto? Não, não houve. Né? Eu estou pensando no tempo zero. Não houve tempo para o meu reagente reagir e se transformar no produto. Então, qual que é a quantidade de produto no início? A quantidade é zero. Muito bem. Qual que é a quantidade que reagiu? O problema me informou? Não, mas ele me informou quanto que sobrou. Ora bola, se ele me informou quanto que sobrou, gente, e eu tenho a quantidade inicial, olha, eu enfiei dentro da cesta, ó, vamos trabalhar com números simples. Eu tenho uma cesta de ovos. Eu enfiei dentro da cesta, a quantidade inicial, 5 ovos, né? Aí, eu saio de rolê, tá? Eu saio de rolê, daqui a pouco eu volto e eu vejo que sobrou na cesta 2 ovos, né? Quanto que reagiu de ovos, né? Qual que é o número de ovos que reagiu para formar uma omelete? Tudo bem? 3. Então, 5, que é a quantidade inicial de ovos, menos a quantidade final de ovos, que é 2, me dá a quantidade de ovos que reagiu para formar um omelete. Certo? O raciocínio aqui é o mesmo, tá? Eu tenho 5 mols por litro de N2O4. Aí, no final da minha reação, eu percebo que tem 1,3 mols por litro. Então, quanto que reagiu de N2O4? Esse menos esse. 5,3. Quer dizer, 5 menos 1,3 dá 3,7 mols por litro que reagiu. Muito bem. Quanto que foi formado de produto? Ó, se eu descobrir o quanto que reagiu, para eu saber quanto que foi formado, basta olhar a estequiometria da reação. Olha lá. Tudo bem? Então, deixa eu fazer isso aqui com corzinha diferente, né? Ó, é 3,7 mols por litro. Aí, vamos continuar tudo com verde. Ó. Esses daqui são os dados principais que eu alimentei, né? Inicialmente, que o problema me fornece. Muito bem. A minha estequiometria da reação diz que toda vez que 1 mol de N2O4 reage, eu formo 2 mols de NO2. Então, a quantidade de produto formado em termos de mols é sempre o dobro da quantidade de reagente que reagiu. Portanto, a quantidade de produto que foi formada aqui foi 7,4 mols por litro, porque 7,4 é o dobro de 3,7, tá? Então, sempre para eu preencher a linha do meio, eu tenho que olhar a estequiometria, tem que ter uma coerência estequiométrica aqui, ó, ok? Muito bem. Qual que é esse quadradinho aqui, ó? Se eu tinha num sistema inicial 0 mols por litro de NO2 e foi formado 7,4, quanto que eu tenho no fim? 7,4 mols por litro. Ok? Se eu tivesse 1 e foi formado 7,4, quanto que eu tenho no final? 8,4. Mas eu não tinha nada. Aí foi formado 7,4, quanto que eu tenho no final? 7,4. Muito bem, olha, então cumprimos o terceiro passo, que é desenvolver todos os quadradinhos, né? Ou melhor, descobrir todos os quadradinhos. Muito bem, agora eu vou para o quarto passo, que é
a partir de todos os dados, né? A partir do entendimento, ou melhor, a partir da tabelinha todinha preenchida, agora eu paro, olho para as minhas perguntas e penso e respondo elas. Então vamos lá para a letra A. Calcule o grau de equilíbrio. Ele quer alfa. Tudo bem? Bom, gente, tá dando 30 minutos. Eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? E eu vou continuar ele no próximo, tá? Então vamos pegar o quarto passo no próximo vídeo, beleza? Porque senão me corta aqui, o celular corta automaticamente quando chega em 33 minutos. Beijo, beijo e até a próxima atividade. A próxima atividade eu vou continuar daqui, ó, de alfa, cálculo de alfa. Beijo.